Fala galera, então estamos aí mais um videozinho daquele esquema, o envelhecimento e a doença de Alzheimer, alguns aspectos genéticos. É um texto que eu fiz aí em coisa de 4 dias, é um tema complexo para tão poucos dias, né? Mas a nossa intenção aqui é aprofundar no conhecimento da genética, nos circuitos informacionais, nos sistemas biológicos e a questão do envelhecimento aí, que também é um tema, o envelhecimento, personalidade, também são temas da medicina, mas também da filosofia, né? Então, vamos lá que o texto é interessante, serve para o pessoal que está iniciando na área da saúde, serve para o pessoal da filosofia, serve como entretenimento também, né? Por que não? Então, o envelhecimento é tido como a última etapa do desenvolvimento dos seres vivos. O termo envelhecimento, embora seja difícil estabelecer uma definição conceitual, é frequentemente empregado para descrever as mudanças morfofuncionais ao longo da vida, que ocorre após o período reprodutivo sexual e que progressivamente compromete a capacidade de resposta dos indivíduos ao estresse ambiental e a manutenção da homeostasia. Então, rapaziada, esse primeiro parágrafo está mostrando que o envelhecimento é um processo natural, uma etapa do desenvolvimento dos seres vivos, né? Então, saber que o envelhecimento é um processo natural e multifacetado, que tem também suas razões genéticas e que também pode se dar de modo acelerado, com alguns organismos envelhecendo de forma precoce. Envelhecimento precoce, né, pessoal? Todo mundo sabe que existe. Então, trata-se de um processo, o envelhecimento é um processo multifatorial, que vai desde a perda da capacidade genética, passando por alterações bioquímicas celulares, como pelo acúmulo de substâncias tóxicas no meio celular e extracelular, até fatores externos, como ambiente insalubres e dieta pobre em vitaminas e sais minerais, que comprometem a saúde e a integridade do organismo. Então, os fatores internos e externos para o processo de envelhecimento, né, que se pode dar de forma acelerada. Então, um estilo de vida inapropriado acaba aumentando a ineficiência metabólica, que contribui substancialmente para a quebra da homeostasia corporal. Aí, citação direta, né? Toda vez que tem aspas assim, o nome do cara é uma citação direta e entre parênteses o nome da pessoa, né? Então, que está lá embaixo, lá a referência bibliográfica. Por exemplo, a degenerescência do sistema cardiovascular é uma das principais expressões do envelhecimento biológico. E a queda acelerada da eficiência pode estar associada, além de fatores genéticos, a uma vida sedentária e a hábitos alimentares inapropriados. Pessoas que desenvolvem doenças cardiovasculares por conta de um estilo de vida inapropriado, vamos dizer assim, né? Que agrava ainda mais a situação do cara quando ele já tem uma genética desfavorável. Então, assim, mesmo que uma pessoa tenha um arsenal genético favorável à longevidade, ele pode não ser suficiente para suportar pressões externas degradantes. Uma herança genética positiva para a longevidade pode ser potencializada ou prejudicada. Uma pessoa que poderia viver bem até os 90 anos de idade pode não chegar aos 70, a depender do seu estilo de vida, assim como uma pessoa que tem uma expectativa média de vida com base no seu arsenal genético, né, rapaziada, de acordo com a sua contribuição genética, e digamos 60 anos, pode passar de 70. Ou seja, você pode potencializar ou, pelo contrário, né, degradar a sua expectativa de vida genética, vamos dizer assim. Então, aqui eu botei uma figurinha aqui, né, um pessoal aqui da terceira idade, já que a gente está falando de envelhecimento, para dar uma ilustrada aí, né, rapaziada? Pessoal fazendo okzinho assim, um joinha, tipo assim, pode ficar tranquilo, todo mundo vai envelhecer, não tem jeito. Ou será que não? Olha isso a questão, né? Mas aí o pessoal tá contente aí, né? O pessoal tá vivendo bem a terceira idade aí, a julgar pela foto, vamos dizer assim, né? Alguns genes relacionados à longevidade, aqui como, né, começa a ficar embaçado, né, rapaziada? Então, dentre os diversos genes possivelmente relacionados à longevidade, temos os genes da apolipoproteína E, gene ApoE, e o gene da proteína precursora amiloide, APP, e a enzima conversora angiotensina, ECA, considerado como genes protetores contra o aparecimento de doenças relacionadas ao envelhecimento. O ApoE, no caso, está relacionado ao metabolismo das lipoproteínas e possui 3 versões, ou 3 alelos, né, em humanos: o ApoE E1, o ApoE E3 e o E4. O mesmo gene, 3 versões, são polimorfismos chamados epsilons e surgem de 2 mudanças de uma única base nitrogenada, né, rapaziada? E esse RS77412 aí é a posição lá no cromossomo, no braço longo do cromossomo 19. O ApoE está localizado no cromossomo 19, no braço longo. Tem 3 versões que são polimorfismos.
mudança de base única, né? É single nucleotide proteins. Esqueci o que significa aquele P ali. Enfim. O alelo E2 é frequentemente encontrado em centenários. Então, se você faz seu mapeamento genético lá e você tem um alelo E2, então você tem o alelo legal aí de se ter, que é um alelo normalmente encontrado em centenários do ApoE, né? Já o ApoE E3 geralmente é neutro nesse sentido, ou seja, não favorece nem a longevidade, nem o envelhecimento acelerado, vamos dizer assim. Enquanto o alelo E4 está associado a estados de demência e doenças cardíacas, doenças cardiovasculares deve ser. Então, o alelo E4 do gene ApoE, da polipoproteína, não é legal de se ter, né, gente? Em caso de complicações cardíacas, o ApoE E4 pode estar relacionado a níveis mais altos de colesterol LDL, colesterol de baixa densidade, que pode ser prejudicial ao seu sistema cardiovascular. Aqui, né, gente, ó, a legendazinha aqui da figura. Ó, na figura, a representação esquemática de uma lipoproteína com a presença de apolipoproteínas. Deixa eu só pegar o lápisinho aqui para a gente ficar vendo aqui, ó. Então, isso tudo aqui é uma lipoproteína e essa galerinha aqui, ó, são as lipoproteínas, apolipoproteínas. Lipoproteína, tem lipídios e proteínas, e aqui sim, né, gente, ó, a polipoproteína, que é aquela família do gene ApoE. Dá um zoom aqui, né? Aqui, ó, ApoE. Aqui outro, a polipoproteína também, e essa aqui também é outra. Então, as lipoproteínas, que são essa esfera aí toda, né, completa, são macromoléculas esféricas formadas por lipídios, em roxo e amarelo ali, né? E proteínas, no caso aí, essas maiores, essas estruturas um pouco maiores. Então, as lipoproteínas transportam triglicerídeos e colesterol hidrossolúveis na corrente sanguínea. São veículos, né, gente? As apolipoproteínas fazem parte da composição dessas estruturas macromoleculares e desempenham a função no transporte e no processo de distribuição dos lipídios, atuando como ligantes de determinados receptores celulares. Esses receptores celulares agem como ganchos que agarram as apolipoproteínas e as trazem para as células. Uma vez dentro das células, o colesterol e as gorduras podem ser usadas para apoiar as funções críticas da célula, do LAMP. Então, essas apolipoproteínas aqui, né, essas estruturas em maior que eu mostrei para vocês aqui, elas são como ligantes, elas circulam pelo plasma sanguíneo e encontram algumas células que se conectam a essas apolipoproteínas, né? E acaba entrando para dentro da célula essa estrutura aí, essa apolipoproteína, e libera lá o colesterol e tudo, né? Não sei se ficou claro aí. Então, o ApoE, o primeiro gene que a gente está falando aí, né? O APP, outro gene, é a doença de Alzheimer. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que acomete pessoas com idades mais avançadas, afetando cerca de 10% dos indivíduos com idade superior a 65 anos. E 40% dos indivíduos com idade acima de 80 anos. Ou seja, quanto mais velho, maior a proporção de pessoas acometidas pela doença de Alzheimer, né? Seus principais sintomas são perda progressiva de memória, principalmente da capacidade de memorizar informações recentes, e em estágios mais avançados da doença, né, dificuldades para comer, andar, falar ou fazer qualquer tarefa cotidiana, dentre outros possíveis sintomas. É uma doença neurodegenerativa, né, rapaziada? Então, os efeitos são bem intensos, vamos dizer assim, né? Afeta muito profundamente a vida das pessoas. Então, cerca de 1/3 dos casos da doença de Alzheimer tem precedente familiar. 1 a cada 3 casos de doença de Alzheimer tem precedente familiar e se manifesta conforme um padrão de herança monogênica autossômica dominante. Ou seja, basta apenas um alelo do ApoE, por exemplo, para predispor a pessoa à doença de Alzheimer. Autossômica, porque não é cromossomo sexual, né? Então, os filhos de pessoas acometidas pela doença têm 50% de chance de desenvolver a patologia. Então, tem um fator genético aí bem importante, né?
água aqui. Dentre as características histopatológicas do Alzheimer, então a gente acabou de ver aí os sintomas, né? Agora as causas, vamos dizer assim, né? Então temos o acúmulo de placas senis decorrente do depósito da proteína beta-amiloide no encéfalo e emaranhados neurofibrilares. Então temos depósito de proteína beta-amiloide e emaranhados neurofibrilares. A formação dessas duas estruturas, vamos dizer assim, né, marca o início do Alzheimer, de certa forma. Pode-se observar ainda a redução dos neurônios e das ligações das sinapses entre essas células nervosas. A perda de neurônio e a degradação das sinapses está também relacionada à formação desses depósitos de proteínas beta-amiloides e neurofibrilares. Então, uma das áreas mais envolvidas no processo neurodegenerativo é o hipocampo, relacionado com a memória e o aprendizado. O hipocampo é a primeira região do cérebro a sofrer com a doença de Alzheimer, né? Ou seja, com o acúmulo dessas chamadas placas senis. Então, o que são essas placas senis, né? Então, aqui, ó, na figurazinha de cima, representação de neurônios em roxo e dos aglomerados beta-amiloides em amarelo. Então, os tais dos aglomerados beta-amiloides comum nas doenças de Alzheimer são essas estruturas aí, ó, essas moléculas aglomeradas aí, ó, que atrapalham as sinapses dos neurônios e posteriormente leva até a morte dos neurônios, morte neural, né? Então, doença de Alzheimer, essa é uma das principais causas. E aqui também, né, rapaziada, é outra figurinha semelhante. Aqui um neurônio tranquilão e aqui um neurônio com esses aglomerados beta-amiloides e emaranhados neurofibrilares, relacionado a uma outra proteína, a proteína tal, e não relacionado à proteína da polipoproteína, porque esses aglomerados em amarelo aqui, ó, está relacionado àquele gene lá, gene APP, da proteína precursora amiloide. Então, a gente já vai ver isso aí. O APOE está relacionado principalmente ao Alzheimer de início tardio. É porque a gente tem dois tipos de Alzheimer, o Alzheimer de início precoce e o Alzheimer de início tardio. O Alzheimer, a doença de Alzheimer de início precoce está relacionado ao gene, mais relacionado ao gene APP e ao estilo de vida, naturalmente. E o Alzheimer de início posterior, cadê início tardio, está relacionado ao gene APOE, que é aquele que codifica aquela proteína, está ligada àquelas esferas de colesterol, vamos dizer assim, né? A polipoproteína lá. Então, o APOE está relacionado principalmente ao Alzheimer de início tardio. Se, como já mencionado, a presença do APOE2 significa risco diminuído para o desenvolvimento da doença de Alzheimer, a presença do alelo E4, pelo contrário, é conhecido como um dos principais determinantes genéticos do risco para o desenvolvimento da doença. Triste, né, rapaziada? Então, sabe-se que o APOE sozinho não determina se uma pessoa terá ou não Alzheimer. Sua presença é apenas um indicativo da maior propensão, já que outros genes estão envolvidos no desenvolvimento ou não desenvolvimento da doença. É só mais um fator de risco, né, rapaziada? Então, a polipoproteína E, APOE, em conjunto com a gama-secretase, o nome já está dizendo aí, gama-secretase é uma proteína de corte, é uma tesoura molecular. Então, a polipoproteína G em conjunto com a gama-secretase favorece a agregação nos neurônios da proteína precursora amiloide, APP, e também a agregação de peptídeos beta-amiloides, aquelas estruturas em amarela lá rodeando o neurônio, né? Que são as moléculas beta-amiloides, que são produtos da degradação do APP, da proteína precursora amiloide. Então, a interação dos peptídeos beta-amiloides com a polipoproteína E ocorre no meio extracelular. A variante E4 tem maior afinidade química com a APP e peptídeos beta-amiloides, potencializando a formação de placas senis. Assim, cerca de 40% dos casos de desenvolvimento precoce da doença de Alzheimer estão relacionados ao polimorfismo do gene APP. Esse gene APP aí, algumas versões dele são mais suscetíveis a dar origem a trechos de moléculas beta-amiloides
que é a unidade básica das placas senis, né? E também de se agregar a polipoproteínas e os próprios beta-amiloides e formar aquelas emaranhados, né? Já os casos de início tardio relacionados ao polimorfismo da proteína ApoE, conforme já disse, né? Então, o APP está relacionado ao sistema de proteína, o APP está relacionado à síntese de proteína a partir da qual surgem peptídeos beta-amiloides, que são como que as unidades básicas desses aglomerados moleculares que formam as placas senis, prejudiciais ao funcionamento do cérebro. É aqui uma figura aqui que eu botei um pouquinho fora aqui da questão do ApoE, né? Então, a proteína precursora amiloide é um produto. A proteína precursora amiloide produz a beta-amiloide, que tem sido encontrada dentro das mitocôndrias, implicado em várias disfunções mitocondriais. Então, rapaziada, aquelas estruturas amarelas lá, aquelas moléculas beta-amiloide, entram inclusive dentro das mitocôndrias e promove várias disfunções, né? Aqui, ó, representando isso que eu acabei de falar, né? Representação esquemática da atuação das enzimas beta e alfa secretase, crivando a APP. Aqui a poliproteína precursora amiloide, melhor dizendo, né? Essa estrutura toda aqui, ó, é a APP. O que é a APP? A APP é essa estrutura aqui, né, rapaziada? Proteína precursora amiloide. E a beta e a alfa secretase são essas tesouras aqui, ó, que vão cortar em determinado ponto essa proteína. Aqui, ó, em verde, a representação do surgimento de um peptídeo beta-amiloide. Então, esse aqui, ó, que é o tal peptídeo beta-amiloide que a gente está falando. Ou seja, ele é um pedaço da proteína precursora amiloide que ficou vagando pelo plasma, no meio extracelular e no meio intracelular também, né? Mas não são todas a proteína precursora amiloide que dão origem a esse tipo de beta-amiloide, molécula beta-amiloide aqui, ó, que vão se aglomerar para formar, aqui, ó, essas proteínas, esses peptídeos aglomerados aqui, ó. Algumas modificações na estrutura do APP não permitem a formação dessas beta-amiloides. Algumas modificações dessas proteínas secretadas aqui, ó, cortam de maneira diferente também o APP e não dá origem. Ou seja, tem várias formas de se ter as betas-proteínas, os polipeptídeos, beta-amiloides ou não, né, rapaziada? Então, por isso que é uma doença multifatorial e complexa. Aqui uma outra figura representando exatamente a mesma coisa que eu acabei de falar. Aqui a APP, aqui o corte onde é feito pelas proteases, né? Secretases. Cadê? E aqui as secretases cortaram a APP. Esses pedaços tendem a se juntar, se aglomerar e tendem a ficar sufocando, entre aspas, o neurônio, né, rapaziada? Ou seja, se torna uma substância tóxica. Então, a proteína precursora amiloide tem seu gene localizado no cromossomo 21. O ApoE, a gente viu que está no cromossomo 19. Já a proteína precursora amiloide tem seu gene localizado no cromossomo 21. Um detalhe, a pessoa que é acometida pela síndrome de Down, né, ela tem como característica genética a trissomia do cromossomo 21. Ou seja, pessoas normais têm 2 cromossomos 21 e as pessoas já acometidas de síndrome de Down têm 3 cromossomos 21. Ou seja, as pessoas com síndrome de Down têm mais propensão a desenvolver Alzheimer, porque elas produzem mais proteínas APP. E a proteína precursora amiloide, APP, é o produto básico que vai dar origem àqueles aglomerados que vão formar as chamadas placas senis, né, rapaziada? Então, a proteína precursora amiloide tem seu gene localizado no cromossomo 21. A clivagem da proteína, o corte, né, da proteína amiloide é feita por 2 outras proteínas com funções enzimáticas, que eu acabei de falar na figura ali em cima. O processo conhecido como via amiloidonogênica.
A beta-secretásica que leva a APP pode ter uma atividade aumentada e sua superexpressão pode ter origem a partir de fatores externos. Então, aí mais uma coisa relacionada ao fator externo, né, que pode tornar aquela proteína enzimática, né, atuar de forma mais intensa, ser produzido com mais intensidade, né, dependendo dos seus hábitos de vida. Então, as fibras amiloides, aqueles aglomerados em amarelo que sufocam o neurônio que eu falei, né, também podem se agregar ao zinco e ao cobre, aumentando assim sua toxicidade. Metais como cobre, zinco e ferro foram encontrados em depósitos amilodiais de cérebros de pacientes portadores da doença de Alzheimer. Ou seja, o consumo de muito zinco, cobre e mesmo ferro pode favorecer a formação desses aglomerados ainda mais nocivos, né? Desde que, claro, você tenha a formação desses peptídeos beta-amiloides, né? A APP, a proteína precursora amiloide, toda hora repito isso, né? É uma proteína transmembrana, ou seja, ela fica agarrada na membrana conforme mostrei a figurinha ali, né? Não sei se ficou claro aqui, né, rapaziada? Ó, aqui é esse tesourinho, ó. Esse aqui é a membrana, né? Tá vendo que ela tem um pedaço para dentro da célula e um pedaço para fora da célula. Por isso que é uma proteína transmembrana. Cadê? É uma proteína. E agora onde que eu acho que eu parei? Onde eu parei? Então as fibras podem ser segregalzinho com cobre. Sim, a proteína precursora amiloide é uma proteína transmembrana e regula a atividade de receptores. Mas essa proteína está aí só para dar dor de cabeça? Não, ela também tem uma atividade positiva. Ela está relacionada aos receptores, né? A atividade de receptores. Nomeadamente os que respondem a um neurotransmissor denominado glutamato, daí as sinapses glutaminérgicas, muito comum no hipocampo. A APP regula de diferentes maneiras a transmissão sináptica MNDAR, que está relacionado aí ao glutamato, né? Que é um neurotransmissor. Tem o neurotransmissor e tem o seu regulador, que é a APP, né? Há ainda estudos indicando que a APP participa da regulação de atividades de neurônios no início da vida, na plasticidade neural durante o desenvolvimento cerebral e no envelhecimento. Ou seja, a APP tem um papel positivo no desenvolvimento cerebral, na neuroplasticidade. No entanto, no envelhecimento, tá aí, ó, porém, atua através de mecanismos diferentes. Porém, não se conhece de forma satisfatória seu modo de atuação. Tá, rapaziada? Os circuitos em detalhe ali de como atua a APP desde a formação do embrião, né, ainda é um pouco desconhecido. Aqui a figura para esclarecer um pouco mais do que a gente está falando, ó. Cadê? Aqui os monômeros, né, beta-amiloides, as moléculas beta-amiloides. Aqui elas se aglomeram formando os oligômeros. E esses oligômeros, por sua vez, ó, se juntam, cadê, ó? Se formam fibras. Aqui está escrito aqui. Fibrilhes. Então, mas aqui eu quero mostrar. Ó. Essas peptídeos beta-amiloide. Deixa eu aumentar um pouco essa figura aqui. Aqui, ó. Aqui dá para ler, ó. APOE. Tá vendo aqui, ó? Aquela proteína que fica junto com aquelas... a polipoproteína do relacionado lá ao colesterol e tudo. Então aquela proteínazinha ela também pode solta, né, vagando pelo plasma, vamos dizer assim, né, ela também pode ser como se fosse um ímãzinho, né, que atrai essas beta-amiloides, ó, e formando também esses aglomerados moleculares tóxicos. Tá aí, ó. Grandes coagregados de polipoproteína E e beta-amiloide. Aí forma a amiloide uma placa amiloidial. É um troço bem embaçado, né, rapaziada? O gene da APOE é composto por 4 exons. Detalhes técnicos, né, rapaziada? Distribuídos ao longo de 6.740 nucleotídeos no genoma humano. É um gene que ele tem lá
a extensão dele, 6.740 nucleotídeos, 4 exons, 4 trechos que se ligam, né? Os introns saem, deve ser 4 ou 5, ou 3 introns, não sei. A proteína madura contém 317 aminoácidos. Não é uma proteína tão grande assim, né? É sintetizada no fígado. Essa polipoproteína aí, ela é produzida no fígado, transportada pela corrente sanguínea. Mas a ApoE também é produzida pelos astrócitos, células do sistema nervoso central, antes de funcionar transportando colesterol para os neurônios. Ou seja, os astrócitos são células do sistema nervoso central, também podem produzir a polipoproteínas, que também compõem, em alguns casos, as placas senis, né? Então, além disso, a polipoproteína aí está intimamente relacionada a outras doenças, como a doenças cardíacas, ou seja, a polipoproteína E, apesar de todos os seus benefícios, né, de toda a sua atuação benéfica no organismo, algumas variantes suas também podem estar relacionadas não só a doenças de Alzheimer, mas também como doenças cardíacas, como infarto, miocárdio e estenoses de válvulas cardíacas e artérias. Hiperlipoproteinemia tipo 3, além de condições na quais seu papel ainda não foi totalmente elucidado. Hardcore, né, rapaziada? Aí, ó, representação de uma sinapse neural. Aí você pode ver aqui, né, algumas coisas que eu estou falando aqui, ó. A proteína APP, proteína precursora amiloide. Aqui ela dentro de uma vesícula, que pode ser neurônio, pode ser um neurotransmissor. Aqui outro neurotransmissor. Aqui aquele receptor que eu falei ainda agora, ó, de glutamato. E aqui, ó, as beta-amiloides, ó. Por que essa beta-amiloide ela é tóxica? Porque ela, ó, impede as sinapses de ocorrerem normalmente, ó. Elas meio que bloqueiam a sinapse. E quando o neurônio para de receber e enviar sinais, né, ele meio que morre, né, porque ele não está desempenhando função nenhuma. Se ele não está desempenhando função, geneticamente ele meio que entende que não precisa existir, vamos dizer assim, né, e acaba morrendo. Então é um bloqueador de sinal, os aglomerados beta-amiloides, essas placas senis, né? Então, os estudos indicaram que o colesterol foi capaz de regular o processo proteolítico da APP, favorecendo as substâncias de beta-amiloide, ao passo que a regulação dos níveis plasmáticos de colesterol foi capaz de reduzir a formação amiloidial. É isso aí, a redução de níveis plasmáticos do colesterol. Então, rapaziada, muito colesterol também pode significar maior potencial para o desenvolvimento da doença de Alzheimer, além das doenças cardiovasculares, conforme já dito, né? Há também a neuroinflamação ocasionada por substâncias reativas ao oxigênio, ROS, e substâncias reativas ao nitrogênio, RNS. Neuroinflamação, outro caô, né, rapaziada? Correlacionado a esses caô que a gente tá falando aí, mas já um agravante a mais. Os ROS, as proteínas reativas ao oxigênio, podem produzir alterações em lipídios, e os lipídios peroxidados se ligam entre si. E também provocar modificações enzimáticas. Além disso, podem atuar sobre o DNA, naquilo que a gente chama de estresse oxidativo, né? Além disso, pode atuar sobre o DNA uma forma de estresse oxidativo. Então, aí nesse contexto, o sistema imune é ativado e ocorre um processo inflamatório, uma reação em cadeia, né, rapaziada? Células envolvidas no processo de neuroinflamação, astrócitos e células da micróglia. Na presença de beta-amiloides, células da micróglia têm uma atividade aumentada e produzem moléculas pró-inflamatórias. Há estudos indicando que a neuroinflamação pode ter um papel inicial na patogênese da doença. Então, tudo pode começar com uma neuroinflamação, né? Um processo inflamatório, inclusive ocorrida a partir de substâncias reativas ao oxigênio. Essa questão do estresse oxidativo aí, né? É uma questão muito importante, né, para a compreensão do processo geral de envelhecimento, não só relacionado ao Alzheimer, mas é uma questão complicada, que teria que ter um outro texto, um outro vídeo só para falar sobre isso, né, rapaziada? Mas é também bastante interessante.
Conclusão, né? Então, estes são eventos interdependentes e que, no geral, se retroalimentam. Assim, a causa e consequência se intensificam e passam a se confundirem, como na própria doença de Alzheimer. Por exemplo, a formação dos aglomerados beta-amiloides leva a um estresse oxidativo mitocondrial. Eu até mostrei aquela figurazinha lá, né? Que as beta-amiloides podem entrar dentro da mitocôndria e provocar disfunções na mitocôndria, né? Que por sua vez leva à produção de mais peptídeos beta-amiloides. Então, a proteína funcionando mal acarreta a produção de mais formação de proteína beta-amiloide, estimulando aquelas enzimas de corte, essa coisa toda, né? Tornando o ambiente extracelular tóxicos para os neurônios, inicialmente comprometendo o seu funcionamento e eventualmente o levando à morte. Né, gente? Então aqui a gente está vendo que o envelhecimento, tomando como exemplo a doença de Alzheimer, é um evento multifatorial complexo em que envolve mecanismos que atuam de forma meio que circular, né, se retroalimentando. Ou seja, combater, como alguns cientistas pretendem combater o envelhecimento, não é uma tarefa nada fácil, né? Então, se fôssemos considerar o organismo como um complexo sistema informacional, no envelhecimento natural há uma crise sistêmica progressiva, seja através da degradação das informações no DNA, mutações de genes ou alterações no mecanismos epigenéticos, que também estão intimamente relacionados ao DNA, né, os mecanismos epigenéticos, ou a ocorrência de informações ou mensagens tóxicas, como a infecção por vírus, informações corrompidas, comprometidas, e também informações externas tóxicas, como a infecção por vírus, né, rapaziada? Que também pode acarretar um comprometimento geral do sistema, um bug, como num efeito cascata de média e longa duração. Como o estresse oxidativo pode desempenhar um papel importante na patogênese da doença de Alzheimer e como se trata de um processo gradual, há um comprometimento cumulativo do sistema, um efeito cascata, típico daquilo que chamamos de envelhecimento natural. Penso nos termos de uma perda de informação, DNA ou epigenoma, e caos nos circuitos moleculares de comunicação, como mensagens corroídos ou tóxicas. Por fim, gostaria de mencionar que, como muitas das doenças típicas da velhice, tal como as neurodegenerativas, ocorrem no período pós-reprodutivo dos indivíduos, estas não são doenças catastróficas. É um termozinho que eu não sei se existe, né? Doenças catastróficas, gestionado, mas que eu tô utilizando aqui para categorizar dois tipos de doenças: aquelas que podem levar à morte, né? Doenças pré-fase reprodutiva das pessoas, onde as pessoas ainda não têm capacidade de reproduzir, né? De ter filhos, de gerar descendentes, e doenças que atacam sobretudo pessoas na pós-idade reprodutiva, né? Essas doenças que atacam as pessoas antes da idade reprodutiva, muitas vezes até mesmo impossibilitando a de terem filhos, deixarem descendentes, é isso que eu chamo de doenças catastróficas, que, no entanto, não tem menos chance de serem passadas de pai para filho, né? Que o camarada vai morrer antes de ter filho. Quer dizer, não compromete a espécie na evolução de um modo geral. Logo, as doenças do envelhecimento ou o próprio envelhecimento se considerado como uma doença do sistema informacional, aí, né, uma ideia do envelhecimento como uma degradação do sistema informacional. Então, logo, as doenças do envelhecimento poderiam ser eliminadas espontaneamente pela seleção natural. Cadê? Eu falei que poderia? Não poderiam, né, gente? Porque se ela acomete depois da idade reprodutiva. Para pensar a expansão da longevidade como uma estratégia evolutiva, seria necessário mais investigações e reflexões. Então, para pensar a expansão da longevidade como uma estratégia evolutiva, seria necessário... Isso aí é realmente uma questão complexa, né, rapaziada? Mas o que eu lancei aqui como conclusão final, que na verdade não tem nada concluído, né, gente? É que o envelhecimento, ainda que seja um processo natural, né, ele é um processo que pode ser
minimizado ou até mesmo parado, né? Desde que a gente consiga manter a integridade do sistema informacional geral, seja mantendo a limpeza, o ambiente intra e extracelular livre de elementos patogênicos, seja pela manutenção da informação do DNA, genética e da informação do epigenoma também, né, rapaziada? Não sei se deu para... Deixa o like aí, se inscreve no canal, tamo junto, é nóis. E aí algumas referências biográficas, né? Algumas referências biográficas sim, para algumas coisas mais densas. Mas tá aí, ó. Valeu!